Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Então, vou falar-vos das queixas neurológicas após a cura do Covid e, no fundo, é o que após a cura operacional desta doença. É o que é que os doentes, quando são curados, os que podem começar a sentir ou os que mantêm após a doença do Covid. E então, aqui, esta frase ali e pareceu bastante interessante e realmente no início, e não foi há muito tempo, esta era uma doença considerada uma doença respiratória pelo grau de complexidade não só da doença e social, governamental, rapidamente se percebeu que isto não é verdade e agora o Covid-19 é uma doença reconhecidamente multiorgânica e com muitos espectros de manifestações e por isso quase todas as especialidades devem ser chamadas a tratar destes doentes no momento atual. Já vimos que o Covid, ou o SARS-CoV-2, é um vírus que causa manifestações neurológicas agudas, por vários processos, e obviamente no doentes que têm doenças neurológicas na fase aguda podem ter sequelas a longo prazo, com grande incapacidade, mas no fundo hoje esta apresentação é sobre as manifestações a longo prazo do Covid, não as sequelares, mas alguns sintomas que parece que os doentes, quando são considerados curados, apresentam que podem apresentá-lo durante vários meses após a infecção aguda. E aqui esta imagem surge num artigo muito recente, de janeiro já deste ano, e que no fundo junta os vários dados, a meta-análise de vários estudos que falam e que incluíram dados e doentes sobre estas manifestações a longo prazo. Como pode ver, a fadiga é o sintoma mais frequente que se mantém no início da doença e que se mantém ao longo da doença, e depois há muitos outros sintomas que são prevalentes, nomeadamente as dores de cabeça, as enxaquecas, as alterações da atenção, também a anosmia e a ageusia são dois sintomas bastante prevalentes após a cura do Covid. Há ainda questões da memória, mais de 16% dos doentes considerados curados apresentam alterações da memória, alterações do sono, etc. Vários sintomas que podem prevalecer após a cura do Covid. O que é interessante perceber é que mais de 80% dos doentes que foram avaliados reportam no mínimo um destes sintomas a longo prazo. Há aqui um conjunto de sintomas interessantes, que é o denominado brain fog, que no fundo são alterações cognitivas inespecíficas ou difusas, que inclui a perturbação da atenção, linguagem, memórias, funções executivas, que muitos destes doentes parecem reportar após a cura do Covid, ou manter após a cura da doença aguda. Então, após grande discussão de como se chamar este síndrome, estas alterações já tiveram vários nomes, long Covid, long haulers Covid, e também para uniformizar quer os dados e quer todos os dados que são partilhados e que na literatura, neste momento aceita-se que estas alterações após a cura do Covid podem ser denominadas sequelas pós-agudas da infecção do SARS-CoV-2, também se aceita síndrome pós-agudo da infecção por SARS-CoV-2. Neste momento há uma definição operacional deste síndrome. Recentemente a Organização Mundial de Saúde definiu que este síndrome devia ser considerado quando os sintomas destes doentes persistem pelo menos 4 semanas após a cura da infecção, após a infecção aguda, e prevê-se que muitos destes doentes durem mais de 2 a 6 meses após o início da doença aguda. Também ainda há outras definições, que o síndrome é caracterizado pela persistência de sintomas ou pelas complicações a longo prazo que no fundo surgem depois de 4 semanas do início da doença aguda. É interessante perceber porque é que estas 4 semanas surgiram e como podem ver aqui neste gráfico, pensa-se que após as 4 semanas o vírus, o SARS-CoV-2, não é competente para se replicar no organismo e por isso decidiu-se que a definição deste síndrome seria sempre a manutenção dos sintomas ou início de novos sintomas a partir da 4ª semana.
Como podem ver aqui neste quadro, os sintomas neurológicos ou neuropsiquiátricos são na realidade prevalentes neste síndrome e vem logo aqui à cabeça a ansiedade e a depressão, as perturbações do sono, o stress pós-traumático, o brain fog e as cefaleias, no fundo são os sintomas mais frequentes neuropsiquiátricos que estes doentes reportam após a cura do Covid. Ainda assim, ainda há alguns conflitos sobre o que é este síndrome pós-Covid e como é que se deve dividir, ainda está muito definido. Há uns autores que acham que se deve dividir este síndrome pós-agudo, que os doentes devem, entre as 2 e as 4 semanas, é a fase pós-inflamatória aguda, a fase inflamatória pós-aguda, e só chamar as sequelas tardias que ocorrem depois das 4 semanas, e há ainda quem ache que o síndrome pós-Covid só deve ser, no fundo, este nome só deve ser atribuído a sintomas que durem mais de 12 semanas. No fundo, ainda há algumas questões não definidas sobre este síndrome pós-Covid. Interessante que tudo isto começou com, já há vários estudos, mas no fundo foi a Itália, ou é dos estudos que começou logo a reportar doentes e doentes com estas alterações. No fundo, a Itália é um país que teve muitas infecções e logo no dia 21 de abril, um hospital universitário italiano de Roma, eles começaram a avaliar em consultas de ambulatório os doentes que tiveram alta hospitalar e que foram considerados curados de Covid. Obviamente que a definição de cura operacional é a ausência de febre 3 dias consecutivos, melhoria dos outros sintomas e tinham que ter pelo menos 2 testes negativos separados por 24 horas. Foram incluídos neste estudo, ou foram avaliados nesta consulta, entre 21 de abril e 29 de maio, 179 doentes, mas só 143 doentes foram incluídos para esta análise. Aqui podemos ver que a média de idades dos doentes, destes 143 doentes avaliados, é de 56 anos, ponto 5. A maior parte dos doentes era a hipertensão, que era a doença crónica mais prevalente. Estes doentes, interessante é que a maior parte destes doentes que internados com doença Covid-19 e com uma doença aparentemente grave não fumavam, e o que podemos ver é que foi diagnosticado pneumonia em 104 destes doentes, e eles foram, muitos deles tiveram necessidade de oxigênio, e também o que se vê é que na avaliação estes doentes foram avaliados 63 dias em média após o início dos sintomas e 36 dias após a alta, e verificou-se que mais de 50% dos doentes apresentavam sintomas persistentes e mais do que 3 sintomas persistentes. E quase metade dos doentes reportavam que tinham tido um agravamento da qualidade de vida, apesar de serem considerados curados, eles mantinham esta percepção e estas alterações. Dos sintomas que persistiram após a cura destes doentes graves hospitalizados foi a fadiga, obviamente, que é o sintoma mais prevalente, que também na fase aguda e também depois no follow-up. Muitos doentes ainda mantiveram dispneia e anósmia, também alguns se tiveram a cefaleia e, no fundo, muitos destes doentes, quase mais de metade dos doentes reportam sintomas persistentes após a cura do Covid agudo. Aqui interessante é que, obviamente, sendo doentes internados, levantou-se logo a questão de estes doentes provavelmente podem não ter nenhuma alteração associada ao Covid, mas sim alterações associadas à sua gravidade e à sua permanência num serviço de cuidados intensivos. É cada vez mais conhecido que doentes hospitalizados que tenham tido uma doença grave e sobretudo tratados em unidades intensivas, há só aqui este estudo como exemplo, que cada vez mais se sabe que estes doentes, depois desta doença grave, reportam alterações da cognição, da saúde mental, da função física e que muitos destes sintomas persistem por mais de 6 a 12 meses. Ou seja, no fundo, estes doentes inicialmente não se podia dizer que os sintomas eram atribuídos ao Covid, obviamente
que os doentes são muito graves e podem ter outras queixas derivadas de outros problemas e não são do Covid. Aqui também outros estudos depois surgiram, obviamente, não só de doentes hospitalizados, foram também, este estudo mostra doentes que não foram hospitalizados, doentes que foram tratados ambulatorialmente, é um estudo de centros norte-americanos, 14 centros de saúde académicos, e estes centros entrevistaram cerca de 270 doentes que não foram hospitalizados, mas foram todos tratados em ambulatório. E o que se verificou, não houve diferenças entre homens e mulheres, no fundo os doentes que, em relação às idades, os doentes mais velhos, uma maior frequência reportou que não tinha regressado ao seu estado habitual, 14 a 21 dias após ter testado positivo para o Covid. Aqui na parte da raça, foi semelhante, os doentes, não houve diferenças entre raças dos que regressaram e não regressaram ao seu estado de saúde habitual. Aqui, importante referir, mais uma vez, doentes com mais de 3 condições médicas, mais vezes, não regressaram ao seu estado habitual, e aqui algumas condições médicas individuais, como a obesidade, as doenças psiquiátricas prévias e a doença crónica renal, também, no fundo, foram os doentes que menos conseguiram regressar ao seu estado basal após a doença Covid aguda. Aqui os sintomas, mais uma vez, estes doentes reportaram que mais de metade dos doentes reportam que permaneceram neste tempo com mais do que um sintoma. A fadiga, a tosse, a cefaleia, no fundo são a alteração do gosto e do olfato, no fundo também são sintomas que permanecem. Aqui interessante é que há esta alteração, ou que eles definem aqui como confusão, que até é mais prevalente depois dos doentes considerarem curados do que dos doentes previamente à infecção aguda. Parece que os doentes curados reportaram mais episódios de confusão do que os doentes não curados na fase aguda. E também interessante foi que, obviamente, há imensos estudos e há doentes, aqui este estudo reporta já não só doentes internados ou de ambulatório, o que este estudo tenta perceber é a ascendência e os fatores de risco de doentes quer ambulatoriais, quer internados, ou seja, de doentes que têm uma doença ligeira, do espectro de doentes com doença ligeira a grave. E no fundo é um estudo espanhol e é um estudo prospectivo de corte e que eles avaliaram, doentes que foram ao serviço de urgência entre 27 de fevereiro a 29 de abril de 2020, estes doentes foram avaliados. Eles foram depois divididos em doentes com pneumonia severa, obviamente, são os hospitalizados, pneumonia ligeira, que foram avaliados inicialmente no hospital e depois seguidos em casa, e os doentes em pneumonia que foram largamente seguidos nos cuidados de saúde primários. Estes doentes foram avaliados depois da cura, foram avaliados 10 a 14 semanas numa consulta, e eles foi visto os seus dados gerais, também foram extraídos os dados eletrónicos das suas doenças prévias, foram avaliados clinicamente e também fizeram alguns exames laboratoriais. E, no fundo, alguns estes doentes foram avaliados às 10 às 14 semanas, e os doentes que permaneciam com os sintomas que eram considerados importantes ou significativos para o doente, foram depois referenciados para a avaliação por especialista na semana 16, entre a semana 16 e 18. E o que se pode ver aqui também é doentes, obviamente a hipertensão também foi prevalente entre estes doentes, assim como a obesidade, e o que acontece mais uma vez é que doentes 10 a 12 semanas após terem sido considerados curados, mais de 50% dos doentes reporta sintomas pós-Covid, que é denominados pós-Covid. Destes, muitos tiveram, mais de metade são doentes com pneumonia severa, os doentes com doença ligeira parece que reportam menos estes sintomas. A fadiga, mais uma vez, é um sintoma prevalente pós-Covid.
assim como as mialgia, anósmia e a disgeusia, alteração do olfato e do gosto. E podemos ver aqui que, em relação às alterações neurológicas, mais uma vez, as cefaleias também foram prevalentes e foi dos sintomas que foi considerado significativo por alguns destes doentes e que motivou a sua avaliação pelo especialista da neurologia, assim como as queixas mnésicas, que também são prevalentes nestes doentes, que reportaram estas alterações, e também foi dos sintomas que mais motivou a sua avaliação às 16 ou 18 semanas por um especialista da neurologia, por serem persistentes e importantes para o doente. Assim, em termos de este síndrome, existe e começa-se já a pensar o que é que pode causar, ou qual é a patofisiologia destas alterações e deste síndrome pós-Covid e nomeadamente destas alterações neuropsiquiátricas. Obviamente, estes sintomas são muito específicos e obviamente, se fizermos, se fizermos no fundo, se o compararmos com doenças neurológicas funcionais e com o síndrome de fadiga crónica, como podemos ver nestas caixas cinzentas, muitos destes sintomas neuropsiquiátricos, eles são comuns a estas duas doenças, e há quem advogue que, no fundo, este síndrome pós-Covid provavelmente está relacionado com uma destas patologias. Ao contrário, há ainda muitos autores e que acham que realmente isto não está-se tudo a esquecer do papel do vírus nestas alterações e que, além disso, da resposta imunológica do hospedeiro à infecção, e que provavelmente vamos iniciar a época da psicopatologia para explicar todos estes síndromes que ainda não estão explicados. Interessante perceber que noutras epidemias, noutras epidemias recentes, nomeadamente dos coronavírus, do MERS e do SARS, que tivemos recentemente a pandemia, a epidemia a estes dois vírus, e podemos verificar que também nestas duas epidemias, muitos destes doentes reportaram, após a cura destas doenças, muitos destes doentes também reportam as mesmas alterações que o síndrome neuropsiquiátrico pós-Covid-19 também mostra. No fundo, os doentes apresentam ansiedade, têm insónia, têm alteração da concentração, também é frequente, têm labilidade emocional. Podemos ver que as alterações do sono são muito frequentes nestes doentes das outras epidemias por coronavírus, a fadiga. No fundo, não, estes sintomas podemos dizer que não são específicos do SARS-CoV-2, mas outros coronavírus, recentemente, também eles provocaram estas alterações nos doentes infectados. E além disso, desde sempre sabemos que tem diversas pandemias e epidemias que têm flagelado aqui o mundo, e em termos da neurologia também há muitas pandemias e epidemias que têm provocado doenças neurológicas, ainda algumas que não se sabe o seu mecanismo, mas sabemos que desde sempre que estas doenças têm provocado alguns sintomas que ainda estão por explicar, nomeadamente até a gripe russa, a pandemia da influenza, ainda no século XIX, foram descritos doentes com um conjunto de sinais e sintomas que não conseguiram explicar pela pandemia. A difteria, em 1935, aconteceu um surto em Los Angeles em que os doentes apresentavam algumas alterações que não podiam ser enquadradas na poliomielite e por isso foram descritos como atípicos. Mais recente, na segunda metade do século XX, alguns países aqui da Europa, onde havia o surto da poliomielite, houve doentes, e mais frequente em homens do que em mulheres, que apresentaram sintomas, cefaleias, sintomas cognitivos, mas que nunca se desenvolveu na realidade a poliomielite, nunca houve febre e nunca houve mortalidade, e no fundo houve sempre estes sintomas por explicar. Também no ébola ainda há sintomas neurológicos a longo prazo que não há ainda explicação para este facto, como a alteração da memória, as cefaleias e as mialgias. No fundo, já outras pandemias da história nos trouxeram sintomas semelhantes ou que ainda não foram explicados pela doença viral, só pela doença viral.
interessante, quando estava a fazer esta apresentação, que não é só nestes doentes com infecções ou que têm esta etiologia por um agente provocada por um agente infeccioso, em que estes sintomas neuropsiquiátricos, como o brain fog, as cefaleias, etc., não é só nas infecções que isto tem acontecido ao longo dos anos. Foi interessante ver que em conflitos armados há ainda alguns síndromes que não se conseguem explicar. E chamam a atenção porque há o síndrome da Guerra do Golfo, que nós ouvimos falar, o último conflito armado assim importante, que nós ouvimos falar, e que neste momento ainda não se sabe o que é este síndrome. E podemos ver aqui que os doentes apresentam fadiga, dispneia, apresentam cefaleias, dores musculares, alterações do sono, esquecimento, dificuldade de concentração, no fundo também são alterações que ainda estão por explicar e que são parecidas com este síndrome pós-Covid, com estas alterações neuropsiquiátricas do síndrome pós-Covid. E o que é bastante interessante e achei mesmo muito interessante. E então, assim, como conclusões, para concluir, as sequelas pós-agudas da infecção por SARS-CoV-2, elas existem, e no fundo elas parece que são alterações prolongadas do estado de saúde dos doentes infectados e podem acontecer em doentes hospitalizados ou em ambulatórios. Estes sintomas podem acontecer qualquer hora com esse sistema, como já vimos, mas os sintomas neuropsiquiátricos são dos mais frequentes. E acho que parece que eles não são específicos da infecção por SARS-CoV-2, eles podem surgir com outros agentes infecciosos e ainda em outras condições ou exposições prolongadas do indivíduo, como vimos nesta questão da guerra. Acho que a patofisiologia é complexa e multifatorial e está longe de ser explicada. Obviamente que está provado que este síndrome causa a alteração na qualidade de vida, por isso há que reabilitar estes doentes e por uma equipa multidisciplinar. Ele pode ser pouco frequente, mas pelo número total de pessoas infectadas a nível mundial, eu acho que este número vai ser muito significativo. E o envolvimento da comunidade científica e da população em geral poderá promover finalmente a investigação deste síndrome, que provavelmente já vem acontecendo há vários anos e que ainda não teve a atenção das pessoas, porque se calhar não atingiu esta globalidade de pessoas a nível mundial. E só para vos relembrar, já toda a gente já sabe, o que eu estava a dizer é que neste momento temos quase 145 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo e obviamente qualquer síndrome, qualquer alteração que possa ocorrer nestes doentes a nível mundial, mesmo que seja pouco, vai ter um impacto enorme nas populações e no mundo. E obrigada pela vossa atenção. Não sei se tem alguma pergunta. Muito obrigada, Anabela. Vou só pedir para tirares a partilha do teu ecrã, que é para podermos nos ver a todos. E temos aqui algumas perguntas. Uma é, depois daquilo que falaste, o que é que achas que devemos dizer às pessoas que referem que isto é tudo uma amplificação dos sintomas e que realmente não os devemos valorizar? Eu acho que já temos muita margem para desmistificar estas questões. Não, eu acho que devemos valorizar. Eu acho que o papel do neurologista nesta fase está tudo muito aflito com nós, como a palavra que mais se ouve é não sabemos, é desconhecido, não há dados. E obviamente que o papel do neurologista, também daí a ter ido à procura de coisas antigas, noutras áreas, acho que também temos o dever de descansar as pessoas. Podemos dizer, obviamente nós não sabemos o que é que vai acontecer daqui a 5 anos, pode haver doenças que podem ser tardias, manifestações tardias, mas pelo que parece, os doentes que apresentam este conjunto de sintomas que podem ser incapacitantes, podemos se calhar dizer ao doente que isto acontece, já aconteceu noutras situações e se calhar vamos tentar descansar o doente, se calhar não vai ser, vai conseguir ultrapassar isto e não vai ser uma doença grave. Não dizer ao doente que não tem nada, isto é só ansiedade, etc. Não é isso que eu estou a dizer, é descansar o doente, isto existe, se calhar podemos lhe dar alternativas, fazer um conjunto, uma reabilitação física, uma terapia cognitiva, até psicológica, porque provavelmente tem um componente desses,
mas descansar, neste momento, conseguirmos descansar os doentes também é importante, porque até agora só são levantadas questões, nós não temos dados, quase nenhuns, para dizer o que é que vai acontecer daqui a 1 ano ou 2, mas acho que nesta fase esses sintomas que são importantes, incapacitantes, se calhar nós podemos dizer ao doente, se calhar é uma doença, tem esta incapacidade, mas se calhar poderá resolver e se calhar é só reabilitar, fazer exercício físico e que se calhar poderá resolver num curto tempo, não vai evoluir. Acho que também esse o nosso papel neste momento, descansar um bocadinho as pessoas de toda esta informação, que para quem se calhar não percebe, não está dentro da saúde, e mesmo para quem percebe, isto é assustador. Muito obrigada. E realmente, dentro daquilo que respondeste agora, aqui perguntam se realmente existe algum programa de neuroreabilitação, de neuropsicológico, se poderá realmente ajudar nestes doentes e se nós já temos algum conhecimento de programas em curso e da sua eficácia. Não há nenhum programa ainda em curso. Eu acho que é, no fundo, reabilitar é o exercício físico, como estávamos a dizer. Parece que como a Camila referiu, parece desde há vários anos, ou há muitos séculos atrás, já era usado para melhorar os doentes. Acho que o exercício físico, ou uma reabilitação física, até porque muitos destes doentes podem ter alterações pulmonares sequelares, não é? E têm menos capacidade de exercício. Acho que começar acho que reabilitar fisicamente e se calhar estes doentes acho que é importante, mas não há assim ainda nenhum programa específico para reabilitar pós-Covid doentes neuropsiquiátricos, ainda não há. Mas acho que é uma questão destes doentes vão surgir e acho que de momento é pensar já na parte física, porque estes doentes estiveram internados, estiveram confinados, estão descondicionados e depois talvez terapia ocupacional, mas na realidade não há nenhum ainda, não há nenhum programa específico para estes doentes. Acho que é pegar naquilo que nós conhecemos de outras doenças agudas e reabilitar os doentes de acordo com o que já se conhece para outros síndromes, para outras infecções. Muito obrigada. Realmente, então, outra pergunta também é qual deve ser a atitude dos profissionais de saúde e que erros mais frequentes nós acabamos por fazer, e também aproveito para perguntar qual é a tua experiência, se estás realmente a ter, uma vez a atuar e sabemos que estás a fazer a consulta no CNS neste âmbito, como é que tem sido a consulta, que doentes é que têm surgido, como é que tem decorrido? Os doentes têm surgido com queixas, no fundo as queixas são sempre muito, não são semelhantes, os doentes têm sobretudo alta perturbação do sono, a perturbação do sono é muito prevalente e depois há a fadiga e a maior parte dos doentes que surgiu não foram internados, são doentes ambulatoriais e que foram tratados em casa. Mas são esta a perturbação do sono, a fadiga e algumas queixas cognitivas. E a percepção que eu tenho tido é que o doente vai sobretudo para está com medo, porque acha que estes sintomas obviamente não tinham e surgiram agora de novo, tem medo que possa evoluir sobretudo para uma doença degenerativa, sobretudo, e por isso acho que vai também no fundo para, a percepção que eu tenho tido é para perceber se estas queixas são importantes, se devem ser valorizadas assim ao ponto de considerar doença neurodegenerativa, ou se podem, se calhar, perceber que são doenças que podem melhorar a longo prazo. Acho que é mais eles procuram algumas respostas e ficar um bocadinho mais descansados acerca dos sintomas que estão a ter naquela altura. Muito obrigada. Eu vou fazer aqui mais uma questão, se já existe alguma intervenção farmacológica para estes sintomas, para além do tratamento sintomático. A ideia que tenho, acho que não, mas daquilo que tu viste, não. Não, é o tratamento sintomático da insónia, da ansiedade, mas de resto não existe nada farmacológico. E até porque não se sabe bem o que é. Exatamente. Mas é tratar o sintoma, não há outra é o que nós fazemos abordagem. Mais alguma questão?
Bem, muito obrigada, Anabela e Camila, pelas vossas excelentes apresentações.